Grande Bernardinho, como é que está? Olá, Tudo bem? bom dia, tudo bem? Tudo ótimo? Tudo ótimo, Tudo dentro do legal. possível? Tudo bem. Seja muito bem-vindo aqui, Bernardinho. Que honra te receber por aqui. Obrigado, obrigado pelo convite. Prazer. E aí, Bernardinho, eu queria começar te perguntando o seguinte: você já disse que se considerava um jogador, um bom jogador, né, mas não um grande jogador na sua época de atleta. No entanto, indiscutivelmente, você foi e ainda é um grande treinador. Como é que foi essa transição para o outro lado da linha da quadra, né? E aqui você atribui o seu sucesso como técnico? Olha, como jogador, eu era assim, um bom jogador, nada excepcional. Eu realmente, com certeza, eu era o que a gente chama de um role player, um jogador de função. Eu tinha minha atribuição no clube, fazia na seleção, ajudava, era um backup para momentos, enfim, poder dar uma contribuição. E no dia a dia, né, tentar trabalhar ali a equipe, era um pouco daquilo que... Agora, eu sempre gostei muito da questão, desde muito jovem, meu primeiro treinador, ele, enfim, ele identificou em mim algumas características meio que de liderança. Eu sempre questionei algumas coisas, eu sempre participei muito, é, tanto nos treinos quanto nos jogos, no que diz respeito à elaboração de estratégia, a questionar posicionamentos, etc. e tal. Então, tinha alguma, né, digamos assim, talvez alguma tendência para esse lado. Até que eu fui convidado em 1989, ainda com 29 anos, para ir para a Itália treinar um time. Eu era formado em economia, nunca imaginei que eu fosse viver do esporte ou no esporte. Minha carreira estava quase concluindo como jogador e eu disse, olha, agora tocar a vida. Poucas pessoas, ou quase ninguém, vivia, né, do voleibol. Era só o futebol, outros esportes eram muito raros, exceções, aqueles grandes ídolos num esporte ou outro poderiam viver daquilo. Mas eu sempre tive eu sempre gostei. E o processo é uma coisa que sempre me encantou. Um dia perguntaram ao Bruno, meu filho, você tem muita coisa com seu pai, teu jeito, etc. Mas o que você tem de diferente? Flávio? Se for uma coisa diferente, é o seguinte, olha, eu gosto de treinar, etc. Mas como ele, eu sempre gostei muito do processo, sabe? Processo de evolução, crescimento. O treinamento tem a ver comigo assim, o treinamento não é qualquer treinamento, tem que ser um bom treinamento. Eu me frustro com uma coisa, uma atividade que não seja bem feita, é uma coisa que me toca, entendeu? Não é, eu não levo de qualquer forma. Acho que tudo tem que ser muito bem feito. Então, talvez isso seja uma das características que tenha me dado uma condição de ser um treinador, né, melhor do que eu fui profissionalmente do que como jogador. Perfeito. E você chegou a treinar as duas seleções de vôlei, né? Tanto a masculina quanto a feminina. Existe, assim, claro que existe, né? Eu queria saber de você quais são as diferenças entre treinar uma equipe essencialmente masculina e outra, né, totalmente formada por mulheres. Ah, a primeira questão, se a gente falar tecnicamente, existe uma questão tática que é, por exemplo, os homens, né, ocupam mais rapidamente espaço. Por exemplo, o homem tem pela altura, né, o homem dá uma passada, a mulher tem que ter duas. A mulher alta, tem que ter, a exceção tem 2 metros, 1,96 m. Hoje, a regra do masculino, assim, jogador de 2 metros já é um cara normal, não é mais um cara enorme, entendeu? É um cara normal, 2,10 m, 15 m, assim vai. Então, Nossa. você tem uma questão física de ocupação de espaço, de velocidade, de potência, que é diferente. Portanto, taticamente, o jogo tem diferenças. Tecnicamente, até algum tempo atrás, se imaginava, com o crescimento físico dos atletas, né, se imaginava que o voleibol masculino estava caminhando para alguma coisa como físico, tá, e tático. Tecnicamente, os jogadores eram mal trabalhados muitas vezes, então a coisa se concentrava muito no físico e no tático. O feminino tinha muito técnico ainda. Quando eu migrei do feminino para o masculino, eu falei que precisamos trabalhar mais essa questão técnica do feminino, trazer para o masculino. Eu fiz um trade aqui né, assim como os clubes femininos, eu trago muito da questão estratégica do masculino para o feminino. Eu acho que há, sabe, digamos assim, uma alimentação aqui, uma retroalimentação interessante entre os dois naipes, digamos assim. Tá? Então, eu trouxe coisas da evolução técnica que as pessoas não acreditavam como sendo possível no masculino, eu acreditava que era possível, e algumas seleções têm demonstrado isso, como a França, e nós crescemos também. E, ao mesmo tempo, no feminino, a ideia é a evolução estratégica no feminino, que é que o masculino fez, e eu tentei, no feminino, trazer isso também. Na questão, digamos, no QE, né, no coeficiente emocional, né, existe a questão de pessoas, uma sensibilidade, um grupo de mulheres, as questões fisiológicas, né, questões da menstruação, como é que cada uma delas lida, como reage, como é que elas, as suas reações, inclusive físicas, em relação
aos dias, né, pré-menstruais, etc. Então, há alguma diversidade também aí, né, saber lidar com a diversidade. Mas eu diria que a diversidade nem é tão de gênero, a diversidade é de pessoas, sabe? Há homens que você... O importante é conhecer, estar próximo das pessoas para entender qual é o tipo de botão que você vai apertar. Eu tive uma geração de jogadores, né, que eles gostavam de ser desafiados. Quanto mais desafiados, tal, mais eles... Se a coisa era meio devagar, outros já nem tanto. Você precisa trabalhar um pouco a autoestima. Então não adianta só desafiar. E você começa a perceber, você começa, inclusive, você mesmo a entender, né? Eu acho que o autoconhecimento é a coisa mais importante. Eu até postei uma coisa do dia, eu nunca, assim, de dividir. A minha ideia é dividir alguns pensamentos, reflexões com as pessoas, né? Muitas vezes a gente pensa assim, preciso mudar a atitude daquele jovem, né? A postura, o comportamento daquela minha atleta, eu preciso mudar daquele meu atleta. Agora, quantos de nós pensam, eu preciso mudar? Preciso melhorar um pouquinho, né, a minha percepção das coisas. Eu preciso mudar um pouco a forma de lidar com isso. Então, eu acho que é muito importante a autorreflexão nesse processo de crescimento contínuo. Eu acredito muito na mentalidade de crescimento da Carol Dweck, né? Growth Mindset. Acho que é algo que a gente deve buscar permanentemente. E criar um ambiente onde as pessoas também tenham esse tipo de postura, de crescimento, né? Se a gente crescer ponto alguma coisa por cento ao dia, né, juros compostos, economia. No final de um ano, quanto é que você vai ter, né, crescido? Um pequeno crescimento diário que a gente busca. Muito bom mesmo. Ô Bernardinho, e aí num determinado momento da sua carreira, você fez uma transição para o mundo empresarial. Eu até não falei aqui no começo, mas você é sócio de uma rede de academias que é uma das mais lucrativas do Brasil, que é a Baritec, né? E também do portal, eu chamo de Educar, acho que a pronúncia está correta, né? Perdão, repete para mim. Você falou da Bodytech, depois deu uma cortada. Repete para mim, por favor. E do portal o Educar, né? Que eu chamo de Educar, não sei se a pronúncia está correta, que eu leio assim. Educar. Educar. Uhum. Na realidade, assim, a minha primeira incursão no mundo do empreendedorismo foi com um restaurante, né? Porque era um restaurante só, pequeno, no centro do Rio de Janeiro, chamado Delírio Tropical. Né? Hoje são 10 casas e eu tenho... Hoje, então, na crise, a gente está muito próximo. Eu sempre já cheguei a trabalhar uma época, antes de ir para a Itália, ser treinador. Mas primeiro é um negócio que eu me orgulho muito pelas pessoas que estão lá, aprendi muito com eles, respeito à gestão, mas principalmente a liderança de pessoas, também a construção de marca, uma marca que se tornou forte aqui no Rio de Janeiro, as pessoas conhecem bastante. Depois, enfim, tive outras incursões aqui e ali, entrei de sócio da rede de academias Bodytech, depois da Educar, que é uma plataforma de vídeos online, cursos para empreendedores e para robistas e tal, muito interessante também. E, assim, qual é a minha participação em alguns desses negócios? Naqueles que estou mais próximo do dia a dia. Eu tenho uma mentoria em uma empresa que eu faço, né, uma consultoria em uma outra empresa também que eu comecei a fazer também. Então, para mim, é um aprendizado. A questão de mentoria, para mim, mentoria não é algo que se dá dessa forma. A mentoria é assim, é uma troca permanente. Você traz experiências, vivências, você recebe inputs de lá, então é permanentemente uma troca que certamente, espero eu, que enriqueça os dois lados. A ideia é essa, né? Eu não tenho nenhuma pretensão de achar soluções. O que eu quero é que as perguntas sejam cada vez melhores. Eu não sei se eu tenho as respostas, mas que eles formulem perguntas cada vez melhores. Essa é um pouco da ideia. Mas eu desenvolvi alguma coisa que, assim, com o tempo, né, na minha atividade principal, obviamente, que é o voleibol, que é a minha grande paixão e onde eu quero morrer fazendo ali, que eu digo sempre isso, né? Enquanto que você ama fazer e morra fazendo aquilo. Mas pessoas, gente. Acho que a primeira pergunta, né? Não, eu sou um empreendedor, tenho aqui uma ideia fantástica. Tudo bem, você pode no primeiro momento ter uma ideia e estar meio sozinho, mas eu digo isso com maior tranquilidade. Empreender é um esporte coletivo. Por melhor que você seja, pode ser bom de ideias, um empreendedor de ideias, mas você é bom de vendas? Você é bom de gente? Você tem que trazer gente que te complemente nisso aí. A primeira pergunta que o empreendedor deve fazer é: com quem que eu vou? O treinador deve fazer essa pergunta: com quem que eu vou para a batalha? Né? Com quem que eu vou, né, para essa arena, né, onde os empreendedores estão aí trabalhando, assim como no esporte? Com quem? Quem são as pessoas que eu quero do meu lado? Né? Então, assim, essa questão de gente, né, de formação de times, né, de alinhamento de propósitos, de valores, é algo que talvez eu tenha desenvolvido ao longo do tempo. De alguma forma, é algo que me interessa. Estou sempre
estudando e tentando me capacitar mais no tema para poder compartilhar com as pessoas, né, algum tipo de experiência nesse sentido. Eu acho que isso talvez seja das coisas mais importantes e a qual nós dedicamos eventualmente pouco tempo. Vamos pensar, eu sempre cito esse exemplo, que eu acho que é um exemplo bastante claro e pragmático e simples, né? Montamos um time, montamos uma empresa. Poxa, então nós vimos agora, por exemplo, nós tínhamos uma empresa que atendia só offline, ou seja, que era presencial. Um momento como esse, fecha negócio, a gente tem que transformar para o online, como muitos estão fazendo aí. Então nós não temos alguém, né, na nossa empresa que seja uma fera em tecnologia e identificamos, precisamos, né, trazer gente de tecnologia para cá. Identificamos uma pessoa que é o futuro Steve Jobs. Vamos trazer esse cara, que esse cara é o cara, vai nos dar as soluções, os caminhos para o nosso novo mundo online. Ok, trazemos o cara. Contratamos o cara pela sua competência. Ele é bom tecnicamente, ele ataca bem, ele é bom em tecnologia, ele é bom. Aí daqui a um mês, esse cara não tem empatia com ninguém, se comunica mal, não é disciplinado, não trabalha bem em equipe, aí você manda ele embora. Você mandou ele embora porque ele é ruim tecnicamente? Não, ele continua sendo bom tecnicamente. Mas ele não tem a questão do que é o coeficiente emocional, que é lidar com gente. Nós, eventualmente, dedicamos pouco tempo, né, para, digamos, investimos pouco tempo em alinhar isso, em conhecer um pouco mais, em entender os skills, as ferramentas que essa pessoa, do ponto de vista de pessoal, né, de soft skills ou skills pessoais. E focamos só no hard skill, que não é que seja irrelevante, ele é importante, mas os soft skills são muito importantes. E nos dias de hoje, quando os jovens perguntam, né, poxa, o que você acha? O que eu devo estudar? O que eu devo fazer? Eu não sei qual é o futuro do trabalho exatamente, eu não sei dizer qual é. Mas se a pessoa for disciplinada, se ela se comunicar bem, trabalhar bem em equipe, etc. E tiver uma coisa que eu acho que é das mais importantes, a vontade de aprender. Com certeza. A energia, a vontade de aprender é algo que, para mim, é fundamental. Entendeu? Eu quero pessoas que estejam do meu lado com vontade permanente de crescer, de aprender. Né? Eu acho que isso essas pessoas, independente de como se dará o caminho, o futuro do trabalho, elas terão condições de ter êxito, digamos assim, né, no seu futuro. Muito bom. Ô Bernardinho, como é que foi transpor assim, o seu estilo de liderança, né, das quadras para suas empresas? Existe alguma semelhança do que você faz hoje, né, em termos de motivação da equipe, de extrair o máximo de cada um, que você fazia isso, né, faz ainda, lógico, né, você ainda é técnico, né, mas também saindo do mundo esportivo para o mundo empresarial? Eu acho, um dia um CEO de uma empresa, que se tornou um amigo, me perguntou, mas Renato, como é que você consegue passar para a gente essa coisa do... Eu digo que as empresas, assim como os times, elas deveriam viver num que eu chamo de modo crise. É o crisis mode on, tem que estar sempre ligado. O que significa o modo crise? Você estar com a guarda alta. Pensa o seguinte, antes dessa crise inesperada, obviamente, essa pandemia se instaurar, né, a economia vinha dando sinais de melhora, né, o mercado melhorando, o Brasil, digamos, o mundo com muita liquidez, portanto, né, vindo investir no Brasil, ok, as pessoas vendo boas possibilidades, de repente se instaura isso. E aí eu tive contato com várias empresas, alguns falaram, poxa, vamos mandar a gente embora, vamos importar pessoal, e eu percebi, algumas disseram, que nós contratamos talvez excessivamente antes, não precisávamos ter contratado tanto. Por que acontece? Num certo momento, quando a economia melhorando, a sua empresa com bons resultados, a coisa crescendo, o que aconteceu? As pessoas baixaram um pouco a guarda, desligaram o modo crise. Né? Não é que tenham se tornado perdulares, mas de uma certa maneira não foram tão, né, detalhistas em tomar decisões, tão assertivos. E aí, na hora de ter que cortar, não, a gente realmente estava com uma gordura excessiva. Por que estava com a gordura? Porque não prestaram atenção anteriormente, desligaram o modo crise. Se nós vivermos no modo crise permanente, é claro que uma crise como essa chega, vai nos incomodar, vai, de alguma forma, nos afetar, mas nós não estaremos né, tão desconectados. Né? A guarda vai estar alta, você vai estar ligado e você vai estar enxuto, porque mais facilmente se adaptará àquilo que virá. Porque não na minha opinião, não é o mais forte que vai sobreviver. É aquele que se adapta mais rapidamente a essa nova realidade que está se formando aí, que eu não sei se qual é, mas que está, né, sendo construída aí. Então, eu acho que eu sei, as pessoas tem uma imagem, ele está na quadra gritando, fazendo. Quadro de voleibol, você está num ginásio com 10 mil pessoas, é um ambiente que aquilo ali acontece e tal. Mas a minha forma eu vivo o jogo.
Se eu estou em alguma coisa, eu sou intenso naquilo que eu faço. Né? Então, seja numa empresa, seja num negócio, eu sou intenso. Eu quero trocar. Agora, você não vai estar no escritório gritando, fazendo, você está aqui na intensidade, cobrando, fazendo. Primeiro, eu gosto disso, é algo que me alimenta. Eu gosto de pessoas que têm essa energia, né? Que são curiosas, querem aprender, querem melhorar, erram, acertam. A pessoa, você não aceita erro. Não, eu aceito. Eu só não aceito que você repita o erro permanentemente, porque você não aprendeu com o anterior. Né? Me apresente um novo erro. Essa é a minha coisa. Errou de uma outra maneira, ok, tentou, errou. Aprenda rapidamente e conserte. Né? Qual foi o empreendedor que nunca errou? Né? Quem nunca tentou nada, de diferente ou de não tomou risco nenhum. Quem foi um atleta que nunca errou? Aquele que nunca jogou. Você vai jogar em alto nível, você vai errar. Agora, aprenda aquele erro. Porque, agora, a única forma de se aprender com erro é assumindo responsabilidade. Pô, isso aqui eu realmente deveria. Então você pensa, reflete sobre aquilo e muda. Né? Então, eu diria que quando ele me questionou sobre aquilo, como é que eu consigo, né, instaurar na minha equipe esse mindset, essa coisa de, pô, tá bom, mas pode melhorar, tá bom, mas pode melhorar. O esporte, e eu tenho certeza que nas outras áreas não é diferente, vamos pensar na área comercial. Provavelmente tem gente aqui que está conosco agora, que trabalha em área comercial, força de vendas, etc. Quem trabalha na área comercial é que nem quem trabalha no esporte, não tem passado. Você bateu a meta um mês. Como é que começa o mês seguinte? 0-0. Você bateu a meta 1, 2, 3, 4, ganhou um mundial, 2 mundiais, 3 mundiais, 0-0. A única coisa, depois de bons resultados do passado, que você vai ter no futuro, são expectativas e responsabilidades crescentes. É a única coisa que muda. Né? Então, eu digo assim, você tem que alimentar o inconformismo nas pessoas. Porque o esporte me ensinou uma coisa. O resultado do passado não te garante nada no futuro. A não ser expectativas e responsabilidades crescentes. Então, isso é uma coisa que eu tenho para mim que, ok, passou, tá bacana, né? A medalha está numa estante, está num tal, mas é 0-0 de novo. E de você se espera um novo ouro. Se olhar o voleibol brasileiro, ele não ganha prata, né? Ele perde ouro. Né? É Porque verdade. a expectativa é alta, né? É verdade. E com relação, até pegando um gancho, né, nesse assunto, no esporte é impossível, por exemplo, você ter uma equipe que vença 100% das partidas. Né? E na vida, no mundo empresarial, a gente tende a ter sempre essa expectativa. Não, eu tenho que vencer, eu não posso perder. Mas assim, qual é a lição que você tira dos reveses, né, das derrotas, quando a equipe lá perdeu, enfim, né, ganhou o prata, né, vamos dizer, não, deixou de ganhar o Perdeu ouro. o ouro. Mas olha, eu acho o seguinte, você pode querer. Uma coisa é você, eu ponho a meta é ganhar o ouro. Né? Então, ok, para pisar lá em cima. Primeiro, o mais importante de querer é o querer se preparar. Né? Porque vencer todo mundo quer, mas quantos querem se preparar? Então, a questão é a preparação. Mas digamos que você chegou lá e tem um revés, não conquistou, não bateu a meta, não atingiu, não chegou, né, ao número desejado, não chegou. Vai acontecer. Aí é o seguinte, a pergunta aí, o esporte te ensina isso. Você vai desistir porque você perdeu ou você vai aprender com aquela derrota e se tornar melhor? Né? Resiliência. Né? Resiliência é saber lidar com os nãos que a vida vai te apresentar. É com uma derrota, é com um percalço, é com uma meta não alcançada. Você volta melhor. Porque você volta já. Se você for olhar nos Estados Unidos, né, os empreendedores, você parar e olhar, os investidores querem empreendedores que tenham experiências mal-sucedidas. Eles querem, eles olham e falam, não, esse cara tem alguma experiência mal-sucedida, portanto ele já tem uma experiência acumulada. Né? Como é que eu me torno experiente e tomo melhores decisões? Com a experiência acumulada, com as más decisões do passado. Agora, só vou poder ter as boas decisões depois das lições das más decisões. Então, eu diria o seguinte, não existe essa história de eu vou desistir porque eu perdi. É porque você não é resiliente, você nem deve começar a empreender. Vai buscar alguma outra função, alguma atribuição que não te exija, né, lidar no mundo competitivo, onde você vai ganhar e perder. Não existem imbatíveis. Tá? Não existe um único empresário que não tenha perdido, um único empreendedor que não tenha perdido alguma partida. Não existe nenhum atleta, pensa dos maiores até todos os tempos, Ayrton Senna, não perdeu campeonatos. E nos encantou com as vitórias dele. Né? O Federer do tênis perde campeonatos, segundo muitos, um dos melhores de todos os tempos. Na verdade, Michael Jordan levou 6 anos, ou 7, até a primeira conquista na NBA. E perdeu jogos também, ganhou. E estou me falando assim dos fora de séries. E outra coisa importante, que a gente fala do Michael Jordan, apenas como um símbolo,
né, de um super jogador, de um super empreendedor, ele só ganha o título quando ele tinha um time à sua volta e que ele tem e ele passa a jogar segundo uma estratégia onde ele era o principal protagonista, mas existia uma estratégia coletiva, com o Scottie Pippen, com ele, e aí eles, né, com aquele maluco do Dennis Rodman, mas certamente, né, é o time, né, ele como protagonista, ninguém tira a meritocracia, é importante, mas o valor do time certamente é o valor número um. O nome que está aqui é o nome mais importante, não é o nome que está aqui. Né? O nosso nome está aqui, Brasil. Aqui está Bernardinho. Né? Não, aqui é o mais importante. Aqui é uma peça importante. Né? Então, eu acredito. E sabe qual é o segredo de você manter um grande time? Porque chegar lá é difícil, se manter é muito mais difícil. É ter um time campeão com espírito de aspirante. Ou seja, imagina que quando o cara é aspirante, ele aspira a algo, ele é um jovem que quer chegar, que ainda não chegou lá, ele está disposto a tudo para chegar lá. Acordar mais cedo, a dormir mais tarde, a treinar mais. Quando o cara chega lá, eventualmente ele cai numa certa zona de conforto, ele já não quer tanto aquilo. Né? E a pessoa falando do Michael Jordan, que é uma série que está aí encantando as pessoas. Eu cheguei a traduzir um livro do Michael Jordan, que a gente lançou numa coletânea com essa estante, que é a minha editora, chamado Nunca Deixe de Tentar, um pequeno livro do Michael Jordan. Então eu sempre fui, sempre estudei, sempre via, e a série é espetacular. Eu não vi a série, eu estudei a série. Foram 10 capítulos, que acabou segunda-feira agora, né? E eu assistia uma vez, segunda vez, e né, pegando, falei, caramba, que eu falava aqui, que eu vi aqui e tal, e o cara realmente... Mas ele se mantinha motivado permanentemente. Muito interessante. Ele tinha essa coisa da competitividade dele, que era muito, muito forte, muito aguçada. Ele criava elementos para ele se motivar e seguir fazendo como se fosse um garoto. Ele brigava com os caras como se fosse um menino. E ele se alimentava de coisas realmente incríveis. Mas eu acho isso, que a gente tem que realmente ter essa consciência de que há meritocracia, mas o time é a coisa mais importante, né? E que não há imbatíveis. Né? Que a gente tem que continuar crescendo, evoluindo sempre. Porque se você achar que tá bom aqui, o mercado vai... Tem uma frase que a gente deve abominar, que é a seguinte: mas eu sempre fiz assim. O que te trouxe até aqui não é suficiente para te levar mais para frente. Com certeza. Você precisa fazer. Ô Bernardinho, você falou na palavra treino. Eu acho que essa é uma das palavras mais importantes para a gente extrair lições do esporte, do vôlei, para a vida profissional como um todo. Né? A importância do treino, porque a gente está falando aqui das batalhas, né? Das partidas e tal, tudo mais. Mas o que está por trás disso tudo é um treino constante, é diário, é incansável. Né? Qual que é a importância disso para o profissional também, do treino? Eu acho que isso é a essência de tudo. Bons profissionais são aqueles que ele pode ter talento, mas tem que se preparar. Se olhar no mercado, tem muita gente talentosa, mas aqueles que se preparam mais. O que é treinamento? Treinamento, ao treinar, a pessoa desenvolve a capacidade dela de realizar, ao se capacitar. Né? Eu estudo, eu gosto de estudar, então eu leio, né? Eu sigo pessoas que eu acho interessantes, perfis que eu acho interessantes, enfim, uma série de questões que eu acho que me trazem conteúdo, me trazem ferramentas. Né? Então, estou permanentemente em busca de... Me dá até uma certa ansiosidade, uma certa ansiedade, desculpa, a questão de tantos livros que eu gostaria de ler. Né? Então, assim, tem tantas coisas que eu tenho ali na mesa, ali, alguns livros acumulados, eu tenho lido e eu leio vários ao mesmo tempo, eu vou migrando de um para o outro. Estou lendo assim, as cartas de Jobs, perdão, as cartas de Bezos agora, né? Até que eu estava lendo um livro do Steve Jobs, as cartas de Bezos, junto com outro que chama-se Full Engagement, que você está totalmente focado, que é uma coisa muito importante do foco, né? E eu estou relendo alguns outros ali, e tem um terceiro livro que eu estava mexendo com os dois também, que é dobre os lucros da sua empresa, etc. Tal. Enfim, a questão é se capacitar, treinar. Não adianta, o cara é muito talentoso, etc. Tal. Olha, tá cheio de talentoso por aí. Mas se ele não se capacitar, se ele não estudar, se ele não buscar conhecimento, não buscar ferramentas, não vai. Eu, às vezes, por exemplo, eu dou aulas na PUC hoje aqui no Rio, na área de empreendedorismo, liderança para os jovens empreendedores, está sendo online nesse momento, mas tem sido uma troca incrível. E, eventualmente, a gente manda alguma coisa em inglês. E alguns dos jovens têm dificuldade em inglês. Eu falo, olha, desculpa, isso aqui é uma ferramenta básica, não é mais diferencial.
O inglês é uma ferramenta básica, tem que estar dentro. Ponto. Não é diferencial para ninguém. Porque se não tiver, é um diferencial negativo só. Não é mais positivo. Ele é como se fosse assim, olha, ok, está na linha zero, inglês e tal, porque vai estar lá em inglês, muita coisa, você vai ter que, né, ter algum tipo de mínimo de fluência, de entendimento do inglês. Portanto, para ter uma das pequenas ferramentas. E aí, trazendo para o dia de hoje. Puxa, mas hoje eu não posso, um atleta, não posso treinar tanto. Tudo bem, os atletas estão naquele mode que é sobrevivência, minimizar a perda nesse momento. Você não tem como treinar como deveria. Então, você, em casa, no espaço, no teu prédio, então você tenta minimizar a perda nesse momento e focar naquilo que você consegue fazer. Legal, vamos trabalhar. Estamos fazendo isso com o nosso time. Né? Nosso time hoje é nossos treinos são via Zoom. Junta a menina e tal, e vamos treinando. Físico, tal como que tem, aí manda lá na casa da menina um aparelho a mais, uma coisa a mais para poder fazer e a gente segue fazendo. Então, acho que preparação é a coisa mais, é a base disso tudo. Então, num momento como esse, né, poxa, eu tenho um pouco mais de tempo. Eu ficava 5, 6 horas por dia na quadra, eu não tenho isso, eu tenho lido, feito, tenho trabalhado muito. Mas aquele curso que eu gostaria de fazer, de repente eu posso fazer agora. Uma leitura que eu gostaria de fazer. Então, vamos pensar, né, no agora. Poxa, eu estou meio ansioso, tal, porque as pessoas ficam meio ansiosas olhando para frente. Então não adianta ficar pensando naquilo que nós não temos controle. Pensa assim, nas duas esferas aqui. As coisas que nós controlamos e as coisas que são importantes. Há uma interseção entre elas. Aquilo que nós temos controle sobre e que são importantes é onde a gente deve focar. Aquilo que a gente não tem controle sobre isso, esquece. Isso não é importante e relevante, esquece também. Foco aqui. Não fica pensando na realidade que estava anterior. Ah, estava crescendo, estava treinando, agora não posso. Você vai ficar deprimido. Não fica tentando antecipar uma coisa que também você não tem controle, que é o futuro. Você só tem controle sobre o trabalho que você faz hoje. Hoje. Você sabe que na última semana, por exemplo, por semana eu tenho mais ou menos um caderno desse por semana. Eu estou nas últimas páginas desse aqui. Por quê? Cada papo desse que a gente tem, uma live, cada troca, cada reunião que eu tenho, eu vou anotando coisas. Então faltam aqui mais 4, 5 páginas, termino, vou para o quarto caderno dessa quarentena. Só de anotações, que depois eu pego as principais e jogo para alguns cadernos que eu tenho, que são de assuntos diferentes. Esse assunto é o time, esse assunto é empresa X, esse assunto é projeto que a gente tem do Além da Facul, e a gente vai aqui, ó. Entendeu? Eu vou, então, alimentando esses projetos com aquilo que eu estou trocando com as pessoas aqui. Então, é observação de alguém que tem, é um comentário de alguém, é um debate que eu estou, é sempre uma forma de se aprender. Então, lembre-se de focar aqui sobre aquilo que a gente tem controle, sobre as coisas que são importantes. Não fica lá, porque lá, não se prepare. Como vai ser lá ou quando, a gente não tem certeza. Mas se eu estiver bem preparado, física, emocionalmente bem, preparado tecnicamente, vamos para dentro. E o que já foi lá, fizemos o nosso melhor lá. Né? Se veio alguma coisa que não depende de nós, a gente tem que saber lidar com isso. Né? E vamos em frente. Essa é a ideia. Muito bom. Ô Bernardinho, me diz uma coisa. Agora, no exercício da liderança, tá? Eu queria que você passasse uma dica para a turma de como extrair o melhor da equipe, como unir a equipe em torno de um propósito comum, como é que a gente pode aí fazer para realmente engajar o nosso time? Eu acho que o processo de engajamento ele começa no processo de seleção das pessoas. Quem é que a gente vai trazer para dentro? Porque muitas vezes a gente pensa assim, né, eu sou um grande motivador, o cara vem, eu vou motivar. Se ele não estiver alinhado com o seu propósito, se o propósito dele for outro, desculpa, ele não vai estar motivado para fazer aquilo ali. Está pensando em uma outra coisa. Né? O que move aquela pessoa? Então, eu acho que a gente tem que entender um pouco no processo de seleção qual é o propósito daquela pessoa e, mais importante, quais são os valores daquela pessoa. Né? Eu acho assim, os times que eu dirijo, eu fui aprendendo isso com o tempo, obviamente, tem valores que são fundamentais. Integridade, ninguém vai enganar ninguém. Né? Então, porque a confiança, integridade é a base de tudo, para gerar confiança. Mas a gente tem alguns valores que são fundamentais. Primeiro, eu chamava de extreme training, treino extremo. O que é isso? Capacitação máxima. Eles podem ter mais talento que a gente, mas não vão treinar mais do que a gente. Ou seja, porque qual é o único elemento que a gente controla? Eu não controlo a quantidade de talento que eu tenho. Papai do céu me deu um pouco mais de talento, um pouco menos de talento. A única coisa que o elemento que eu controlo é o trabalho, é a dedicação ao trabalho. Portanto, trabalhar. Então, trabalhar. Terceiro aspecto, integridade, trabalho, time. Uma atitude de time. Né? O que o Bill Campbell, do Trillion Dollar Coach, chama. Né?
team first attitude. Atitude de time por primeiro. Ou seja, primeiro o time, depois a individualidade. Se a pessoa, por exemplo, é um solista, eu não estou aqui para... Isso não é um juízo de caráter, não. É de cultura. Pensa comigo. Nós temos uma empresa que valoriza o trabalho coletivo. Aí chega alguém que é um craque, mas que não tem uma visão diferente. Ele quer ser um solista. É um direito que ele tem. Ninguém tem nada contra isso. Só não funciona aqui, onde a cultura e o nosso comportamento ele é muito coletivo. Muito coletivo. Então, né, tem eu conto essa história, é muito interessante, é uma história leve, é interessante. Um dos maiores treinadores de basquetebol na história do basquetebol universitário americano chamava-se John Wooden. Ele foi treinador da UCLA e ele construiu uma coisa chamada Pirâmide do Sucesso. E nós traduzimos um livro dele chamado Jogando para Vencer. Eu fiz comentários, tal. E tem livros e conteúdo já falecido. Um super treinador. Ganhou 10 títulos da NCAA, ninguém ganhou tanto quanto ele. E ele tinha no time dele um cara chamado Bill Walton, que era talentosíssimo. Um cara incrível, super jogador. E os universitários jogam 4 anos na universidade, depois eles, né, é o tempo de permanência nas universidades. Ok. Mas existiam, isso anos 70, 60, 70, existiam regras. E uma das regras na UCLA é que os jogadores não podiam usar barba, os jovens não podiam usar barba. Ele tinha um dressing code, tinha que se vestir. Era uma forma de treinar a disciplina dos jovens. Ele era um disciplinador, era um professor. Estou falando dos anos 60, 70 e tal. E ele, então, tinha normas muito claras. O primeiro treino dele, ele ensinava os atletas a amarrar corretamente os tênis. Olha só, a cabeça do cara. Ó, isso aqui é detalhe. Para quê? Para valorizar os detalhes. O cara é um cara incrível. Coroa impressionante. Aí o que acontece? Bill Walton chega num determinado temporada, vai começar a temporada, eles chegam para primeiro treinamento da temporada, Bill Walton chega de barba, daqueles jovens, anos 60, 70, mais, né, meio revolucionários, chega lá para treinar, ô coach, como é que você está? E ele, o Bill, tudo bem? Como é que você está? Vamos começar o treino. E o Bill Walton vem. E o coach fala, Bill, tudo bem, mas você não pode treinar, por favor, vai para casa. Como não, treinador? Vamos começar a treinar? Não, você sabe que aqui não pode jogar de barba. Mas aí ele começa a argumentar, mas coach digo, John, eu não posso, não pode me privar meu direito, né, individual de ter uma barba. Eu falei, não, de forma alguma, eu não vou te privar desse direito. Você pode ter a barba, só não vai jogar aqui com a barba. Né? Ou seja, para mostrar o seguinte, não eu vou julgar, eu vou obrigar, não. As normas, os valores são aqui. São esses. Aqui são esses. Aí eu sou um solista. Nós temos uma orquestra. Aqui, vamos trabalhar juntos. Você vai tocar sozinho em alguma coisa, não tem nenhum problema. Mas aqui, né, é dessa forma, é como time. Então, assim, são apenas pequenas mensagens para que a gente pense nisso. E eu acho que a questão da cultura se torna cada vez mais importante. Sempre foi, mas hoje as pessoas estão atentando para essa questão. Né? A cultura de uma empresa é aquilo que gera perenidade. A cultura de um time é o que gera perenidade. O legado, ela se mantém. A empresa não só são resultados, é a cultura. E a cultura é o que atrai as pessoas alinhadas e que espelha aqueles, né, que não estão alinhados com os nossos valores, né, com os nossos princípios. Muito bom. Eu tô anotando aqui algumas coisas e agora eu anotei uma com relação, se fala muito na questão da equipe, né? Que a equipe é a base de tudo e isso é muito forte no voleibol. E em qualquer esporte coletivo, a equipe é a base de tudo, né? Agora, assim, no futebol, a gente tem muitos casos em que alguns jogadores acabam se sobressaindo muito mais do que outros, né? E acaba gerando aquela que a gente chama de estrelismo, né? E que muitas vezes isso acaba prejudicando a performance da equipe como um todo, né? E muitas vezes levando, né, uma equipe à derrota por conta dessa individualidade, né, de muitos jogadores. Como é que você enxerga essa diferença, né, e esse risco também de algumas equipes apostarem muito em estrelas e não na equipe em si? Olha, a primeira coisa que eu tenho que dizer é o seguinte, nós nunca devemos abrir mão de um talento. Agora, desde que o talento jogue para o time. Né? Por exemplo, vamos pensar no Barcelona como um grande time super vitorioso. O maior nome do Barcelona na última década é o Lionel Messi. Messi é um cara. Ele é um astro?
mas ele joga para o time. Ele joga para o time e o time vence. Né? Não é que nós vamos abrir mão desse, mas nós temos que pensar claramente o seguinte, a questão está, a cultura tem muito a ver com aquilo que você tolera. É claro que nós tivemos, obviamente, jogadores que eram excepcionais, né? Nas nossas seleções de vôlei, que eram diferenciados, né? Feminino, masculino, não é só no futebol, em vários lugares. Agora, quando isso se sobrepõe, né, à questão do time, nós temos um problema. E isso tem a ver com a questão do líder. E dos líderes dentro de campo, que também não vão aceitar esse tipo de coisa. Né? Se nós temos, né, eu tive uma geração de craques, na primeira geração que eu dirigi, você tinha primeiro Maurício, depois Ricardinho, dois levantadores excepcionais. Aí você tinha Giovanni, Albert, Dante, Giba, André Nascimento, André Heller, que está aqui conosco, Odigão, Gustavo, tal. Serginho Escadinho, que depois... Craques. Mas era um time. Era um time. Quando a gente começa a perder e os jogadores começam a achar, não, opa, para, nós vamos ajustar, não, temos que ajustar isso aqui. E tem a ver o seguinte, o que nós toleramos fala muito a respeito daquilo que é a nossa cultura. Se você se torna um pouco permissivo em relação a algumas coisas, você acaba, né, enfraquecendo a cultura do time. Né? Então, eu acho que há questões que eu acho, assim, de um modo geral, você parar e olhar, você parar e pensar as gerações. O Michael Jordan tem uma frase que era lapidar, que um talento pode até ganhar uma partida, mas jamais ganharei um campeonato. Pensa nas grandes seleções que ganharam Copas do Mundo. Claro que eles tinham alguns astros, ok, mas era um time. Astros, mas não estrelismos, ok? Ou seja, não para mim. Vamos pensar em 94 Brasil. Quem era o grande astro? Romário era o grande astro. Mas quando você pensa no time, naquele momento, né, você tinha o Dunga, que era o meio de campo, que botou o Romário para Romário. Baixinho, opção de você. Então, e o cara ia lá, resolvia fazer. Não, Romário, Bebeto, tal. Mas não havia esterismo. Ele se colocou à disposição do time e brilhou. E como brilhou? Então, acho que isso é algo importante para que a gente realmente trabalhe isso. Né? Porque muitos desses jovens que são muito habilidosos, muito, como é que eu diria, talentosos, são tratados desde muito cedo de formas diferentes. E eles passam a achar que eles têm direitos diferentes, porque são talentosos. Não é culpa, não vamos rotular as pessoas. Que ao mesmo tempo que, né, tem uma frase que é o seguinte, there is no I in team. Não existe a letra, I, de eu, em team, T-E-A-M, né, que é time em inglês. Mas Michael Jordan dizia, eu concordo. Mas existe a letra I de eu na palavra win, vitória. O que significa isso? É claro que o talento é importante para que você vença. Mas é o time no final da história. Quero astros, sim, mas não quero estrelismos. Não quero nenhum tipo de atitude egoísta, sabe? Como é que eu diria? Self-centered, né? Centrada nele. É óbvio que a imprensa vai eleger um ou outro. É natural. Mas que eles brilham porque tem uma equipe por trás. Sabe que em 2002, eu também tenho alguns dos nossos jogadores que estavam aqui conosco, até o Rodrigão também que estava aqui, o André Heller estava aqui nos assistindo. Nós fizemos um pacto, né? Assim, eu fiz uma proposta ao jogador em 2002, que era a divisão dos prêmios individuais. Eu queria testar mesmo, porque os prêmios eram altos na época, individualmente. E os jogadores não ganhavam muito, então era um prêmio mais alto que o salário anual do jogador. Então era uma coisa que gerava um desequilíbrio, né? E eu propus aos jogadores que esses prêmios individuais fossem divididos. 50% ficariam com o jogador, que foi, né, premiado pela sua performance, e 50%, né, ficariam com o restante da equipe. Eu sempre falo isso. Quem seria o melhor atacante sem um bom levantador? Quem seria um bom levantador sem um bom passador? Quem seria um bom titular sem um bom reserva a treiná-lo? Então, a grande questão e eles aceitaram. Esse foi talvez um dos primeiros sinais de que eu tive que aquele era um grupo de jovens dispostos a construir um time de verdade. Abrindo mão, eventualmente, de grana e tal, para reconhecer efetivamente os seus companheiros. E desde 2002, esse se tornou o modus operandi da seleção. Não é minha, não, é da seleção. Eu saí em 2017, estava fora. A cultura continua e esse modo de agir continua lá, a valorizar. E pouco importa se são 100 mil ou se são 10 mil. O conceito é o importante, da valorização e reconhecimento do companheiro, mesmo na sua grande atuação.
Então, acho que isso foi algo que foi estabelecido, né, e é vivenciado, né, pelos jogadores. E eles Cara, aceitaram, foi que uma coisa bacana. fantástico. Muito, muito, muito fantástico. Ô Bernardinho, o Berguinho que eu falei há pouco, ele soltou uma pergunta aqui. Ele pergunta assim para você: como você conseguiu transformar o Bruninho no melhor levantador do mundo? E ele pergunta também se você sentiu em algum momento que as pessoas achavam que tinha algum tipo de protecionismo por ele ser seu filho. Bom, achar, as pessoas podem achar o que elas querem, tem todo direito, eu não vou brigar com as pessoas para elas acharem, né? Agora, o que a equipe achava era mais importante para mim naquele momento. Não é que eu não considere as pessoas, por favor, considero a todas. Eu ouço, posso discordar, fico quieto, não vou brigar com, né, com a diferença das pessoas. Agora, se a equipe, se a turma à minha volta achasse que aquilo era algum tipo de privilégio, que eu estava concedendo alguma coisa de forma injusta, incoerente, eles não teriam me aceito mais como líder. Então, esse era o sinal correto. Se eles acreditavam que tinha que fazer. Agora ele perguntou: como é que eu consigo transformar? Se perguntar, ele não é o melhor levantador do mundo. Ele sabe que ele não é o mais talentoso do mundo. Mas ele desenvolveu alguma coisa que ele se tornou talvez o levantador mais eficiente do mundo. De que forma? Ele faz. Qual é a missão dele? Fazer o time jogar e ganhar. Talvez o time não jogue mais, fazer ganhar. Ele não tem as mãos do Maurício ou a criatividade do Ricardo, Ricardinho, mas ele tem uma coisa de eficiência, de estudo que é realmente incrível. E uma personalidade de time, de liderança que é própria. Eu diria mais forte que a minha. Ele realmente tem isso. E é uma coisa dele. Claro que ele foi muito testado, porque esse tipo de dúvidas que parte da imprensa, inclusive, foi maldosa no primeiro momento, mas faz parte. Também não estou aqui para julgar nem para brigar por causa disso, mas ele foi bastante penalizado, porque muitas pessoas não querendo, né, confrontar comigo acabavam em cima dele, que não tinha, a decisão foi minha por uma série de aspectos. Mas a coisa que realmente era relevante para mim era a seguinte: no primeiro momento, né, muitos queriam vender como uma decisão injusta, incorreta, incoerente, como botar o seu filho lá, não tem sentido. Né? Você acha, né, que o restante da equipe teria me aceitado por tanto tempo se eu tivesse feito alguma coisa tão errada quanto as pessoas quiseram vender, Com né, quiseram certeza. mostrar? Não teriam, então não teria ficado. As pessoas entenderam que algo deveria ser feito, e naquele momento ele estava na linha de sucessão, portanto eu não estou aqui para julgar de forma alguma caráter de A, de B, de C, nada disso não. Era uma decisão naquele momento, né, que tinha que ser feita. Então, outras pessoas estão falando de algum jeito. Sabe uma das coisas que é mais importante para o líder, estamos falando um pouco de liderança, tá? É saber ouvir. E quando eu falo ouvir, não é só ouvir o que as pessoas falam, que muitas vezes elas não falam, mas é sentir, é ler. Né? Eu costumo dizer isso, né? Que as pessoas ouvem muito, escutam mais aquilo que a gente faz do que aquilo que a gente fala. Né? É muito mais alto, é muito mais sonoro. Né? O walk the talk. O cara fala isso, mas não faz, então não faz sentido. Então, saber escutar e ter a humildade, entender que eu não sou melhor de nada. Eu tenho qualidades, tenho defeitos. Então, saber escutar e ter humildade. Humildade não tem a ver com, como é que se diz, com essa coisa de uma, como é que eu diria, de uma modéstia. Não, não. Tem a ver com autoconfiança. Uma pessoa autoconfiante, ela é humilde, ela não precisa de arrogância para mostrar alguma coisa. Olha, eu sei das minhas qualidades, sei dos meus defeitos. Interessante que a pessoa está perguntando de uma jogadora que eu tive, eu não consegui ler quem foi, chamada Uhum. Logan Tom. Quero contar esse caso, mas não que o caso possa ilustrar um pouco de situações para as pessoas, não especificamente de voleibol. Eu, no determinado ano, na equipe do Rio, que na época não era Sesc como é hoje, era Rexona, eu contratei uma jogadora americana, ótima jogadora, tecnicamente, seria um pouco uma base na linha de passe, uma jogadora muito tecnicamente muito forte. Ela era vice-campeã olímpica da seleção americana, uma titular da seleção americana por algum tempo já, jogava em grandes equipes do mundo, né? E a contratei. Enfim, ela não. A gente fala de fit, né? O fit não deu certo. Ela não encaixou. Mas não por ser uma pessoa, uma boa, ótima pessoa. Mas é o que a gente chama de uma lonely wolf. O que é isso? Um lobo solitário. Não era muito de time e tal. Eu
eu cometi um equívoco. Né, ao analisar a carreira dela, né, o track record, digamos, né, os resultados anteriores dela, eu percebi o seguinte: ela jogava em grandes times e na seleção americana. Mas eu não atentei para o seguinte fato: ela jogava em grandes times, mas cada ano em um time diferente. Aquilo era algo relevante, porque ela não se mantinha, né? Por que ela não se mantém num grande time? Mas eu não percebi. Ela veio jogadora mais bem paga para ser titular, ela acaba a temporada no banco. A Gabi, na época, a gente estava investindo em 17 anos, acaba como titular e vencemos o campeonato com a Logan Tom sentada na tribuna. Mas o erro, ela é uma jogadora ótima, tecnicamente perfeita, mas não se adequou, né? Não se encaixou. Nenhum tipo de crítica pessoal, de forma alguma. Grande carinho por ela, grande respeito, mas não era adequada para trabalhar conosco. Enfim, não deu certo. E eu fiquei. E realmente foi um erro, né, de estratégia, um erro de avaliação minha, né? Legal. Ô Bernardinho, com relação agora trazendo aqui de volta a questão para a prática empresarial, no voleibol em todos os esportes de forma geral, a gente costuma muito observar muito a concorrência. A gente analisa o nosso concorrente, todos os aspectos, vê aquelas fitas, revê, né? Qual que é a importância disso, né? Também no mundo dos negócios, né? Análise da concorrência. Aqui até para pegar você é formado em economia, né? Um grande economista que a gente utiliza muito dentro da área de negócios, na administração, é o Michael Porter, né? Que é um mestre nessa questão de análise de concorrência. Olha, eu desde cheguei, assim, a gente estuda. Primeiro, quando eu cheguei à seleção feminina, eu fui estudar concorrência, como, né, o benchmark, para entender quais são as melhores práticas que existem no mundo. Olha, na área tal são os asiáticos, nessa área de forças cubanas. Então, eu comecei a tentar o quê? A mesclar isso e trazer, né, tropicalizar para o nosso Brasil, para o grupo que eu tinha, o que eu posso usar aqui para fazer desse o melhor grupo possível. As melhores práticas, tentar adotar aqui e botar alguma coisa a mais, desenvolver alguma coisa nossa. Com o tempo, obviamente, eu começava a estudar no ponto de vista de como eu bato aquele pessoal, como é que eu me torno mais eficiente do que eles. Então, o estudo é permanente, é intenso, né? Então, a gente passa dias. Eu vou citar um caso para você de estudo, né, de uma questão prática. Nas Olimpíadas de 2016, menos de um mês antes, nós jogamos a Liga Mundial. E na fase final, nós cruzamos com a Itália. E nós ganhamos da Itália por 3-0 na Liga Mundial. Uma hora de jogo, sapecamos a Itália. Isso faltavam menos de 15 dias para o início das Olimpíadas. O técnico italiano, que não tem nada de bobo, a Itália é um país super tradicional no vôlei, o que ele fez? Qual foi o meu erro? Antes da principal batalha, eu expus tremendamente as fragilidades da Itália, as suas zonas de fragilidade. E expus também o quê? A nossa grande força. Eles estão muito fortes aqui. Então, a Itália muda o time, veio para a Olimpíada com o time modificado. Eu tinha material de estudo antes da Liga Mundial de 15 partidas daquele ano, um acumulado bacana. Quando eles chegam à Olimpíada com o time modificado, eu não tinha nenhum material para estudar, um time diferente do anterior. Então nós jogamos na fase inicial com 2, 3 partidas apenas. Era pouco material de estudo. Então a importância dos dados, do acúmulo de dados, para você poder pegar as tendências, né? E aí perdemos para a Itália na chave. Só que eu falei, se nós chegarmos lá na frente e cruzarmos com a Itália de novo, nós teríamos, como tivemos para a final, 7 jogos acumulados, inclusive o jogo contra nós, onde eles expuseram algumas fragilidades nossas e demonstraram algumas fortalezas deles. E aí estudamos, né, e modificamos a estratégia anterior e ganhamos por 3-0 a final. Então isso é fundamental. Agora, preste atenção, ao estudar e conhecer muito o seu mercado, seus adversários, não pode deixar de focar no seu time. Então, caminho em paralelo. Estudar permanentemente, focar na evolução do seu time é fundamental. Mas, obviamente, está o tempo inteiro. Eu fazia isso. Nós éramos líderes do ranking mundial. Eu dizia, mas tem uma equipe fazendo isso melhor do que a gente. Os jogadores diziam, não, mas nós vamos ganhar deles. A gente pode ganhar deles, mas eles continuam fazendo isso melhor do que a gente. Eu tenho essa obsessão, né, em buscar coisas que possam gerar algum tipo de evolução.
Então, eu estou sempre evoluindo, sempre vendo, sempre, né? Você vai vendo fitas. Hoje não são mais fitas, né? Tudo em cima, você vai acumulando. Mas no passado era, a gente fazia Uhum. 2 vídeos cassetes, fita, ficava trocando e montando imagens, né? Então já foi assim. Passava madrugadas, né? Eu, meus assistentes técnicos, montando fitas para poder fazer as edições, entendeu? Então isso é fundamental. Dados, 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 dados. Informação, que a gente transforma em conhecimento. Isso é Muito fundamental. bom. Olha aí, todo mundo extraindo aqui lições preciosíssimas. Ô, Bernardinho, a gente está chegando já aqui em 1 hora de live e eu queria finalizar com a seguinte questão. A gente tem aqui um monte de gente participando aqui da nossa live, né, e eu queria que você imaginasse que essas pessoas fazem parte da sua equipe e eles estão diante da batalha mais difícil da vida deles. Todos nós estamos, né, vivendo essa batalha agora. Qual que é a dica que você daria aí para a gente virar esse jogo, nessa batalha mais importante que a gente tem pela frente? A primeira questão é o seguinte, né? Comuniquem-se, conectem-se com as pessoas, né? Se preparem, leiam, estudem. E mais do que se preocupar, não se preocupem tanto. Claro que a preocupação é natural, né? Mas se ocupem mais, se ocupem de coisas que podem ser produtivas, que alimentem vocês bem. No plano físico, façam a sua atividade física. No plano espiritual, orem, meditem, etc. Façam aquilo que vocês, né, reputam como uma ferramenta importante para vocês e que façam bem. E mentalmente, mental e emocionalmente, se ocupar de coisas realmente boas que façam sentido. Né? Isso aí está se tornando meio que um ritual, mas, né, como eu diria, uma liturgia. Né? Eu acredito muito em coisas. Quando eu hoje vou até estar com meu filho também numa troca hoje à tarde com ele, num papo que o SESC está promovendo, eu e ele vamos conversar. A gente troca sempre antes dos desafios, nem sempre estamos em contato. Né? Eu diria que no momento como esse, há 3 coisas que são muito importantes. Foco. Foquem. É um momento de muitos ruídos, muito ruído, muita informação. E muita informação que sequer, às vezes, é informação. É apenas opinião. A tendência, eu não quero aqui julgar A, B, C, nada disso. É demais, esqueçam. Não adianta bater panela contra A, contra B, contra C. Né? Vamos pegar a nossa panela, que a gente tiver um pouquinho, vamos alimentar as pessoas que estão precisando, vamos fazer alguma coisa, vamos focar naquilo que a gente realmente pode fazer, naquilo que está sob o nosso domínio. Né? Então, por focar, tá, foco. Foco é a primeira coisa. Eliminem os ruídos, foquem naquilo que está dentro da sua capacidade de realização. Força, determinação, resiliência. Está difícil, mas vamos conseguir. Acreditem, sejam resilientes, né? Trabalhem isso. Quando levantar, levanta. Está difícil, levanta. Vai te fazer bem. Né? Quando você supera, é disciplina. Diz não para aquilo que está querendo agora. Ah, vou cair, vou... Não. Diz não. E foca naquilo que você tem que fazer, que é disciplina. Foco, força. Terceiro, fé. Se uma convicção a gente tem, vai passar. Vai passar. Então tenha fé. Né? Mas não é a fé, ficar sem a fé. Trabalhe para que aquilo aconteça. Acredite na sua capacidade de lidar com isso. A fé nisso. A fé na sua força e a fé no seu time. Né? Você acredita nessas pessoas. Por que a gente acredita? Porque a gente se preparou, a gente treinou. Isso desenvolve o senso do merecimento. É um sentimento que nos faz ter fé. As pessoas pensam em sorte. O que é a sorte? A sorte é quando alguém muito bem preparado encontra uma oportunidade. E aí, que cara de sorte. Não estava preparado. Essa oportunidade. É uma crise? É uma crise. Na crise as pessoas choram. Se as pessoas choram, elas têm que enxugar lágrimas. Você enxuga lágrimas com lenço. Então alguém tem que produzir lenços. Mas não é que elas vão estar aí. Talvez eu tenha usado uma figura que pode ser... A gente chora de preocupação às vezes. Não. Enxuga aqui. Alguém vai achar uma oportunidade para fazer coisas legais, né? Mas fazer coisas boas, né? Oportunismo do bem. E outras coisas boas, podem divulgar sim, não tem até para poder incentivar as pessoas a fazerem também, né? Eu falei do modo aprendizado, learning mode, aprendam sempre, crisis mode, mantenha a guarda alta. Terceiro modo importante, modo de solidariedade, que está ligado hoje, as pessoas estão fazendo pelos outros, olhem para o lado, né? E ajudem realmente, né? Ajudem, divulguem para as pessoas se embarquem nisso também. Vamos cuidar das pessoas que realmente estão precisando ser cuidadas. Cuidar da gente, mas cuidar das pessoas também. Então, foco, força e fé. Vamos em frente aí como um grande time. Temos que nos ver como um time, a gente poder superar esse momento e seguir em frente. Muito bom. Pô, Bernardinho, quero te agradecer muito aqui pela presença, pela aula que você nos deu, por todas as lições.
e por todo o seu legado também, né? Agradecer, é realmente um orgulho para todos nós brasileiros ter um líder como você e ter conduzido, né, as nossas seleções a tantas vitórias, né, e tem dado aí o seu exemplo para que a gente possa também extrair lições disso aí para as nossas próprias vidas, para os nossos próprios negócios e carreiras. Muito obrigado mesmo, cara. Eu que agradeço. Sucesso para vocês aí. Obrigado, pessoal que esteve por aí. O pessoal já postando aqui. Grande abraço, um ótimo dia. Vamos em frente. Vamos nos preparar. Show de bola. Vamos seguir em frente. Vai passar. Vamos lá.